Imagina descobrir que você faz parte de uma guerra milenar envolvendo demônios, sangue e poderes absurdos. Tudo isso escondido da humanidade. Bom, esse é um mundo incrível de Tolkien Yankee. Ou Tolkien, não sei como você fala. Mas fica tranquilo, porque isso aqui só fica mais estranho ainda. Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Gus e hoje eu vou explicar o anime Tolkien Yankee pra vocês. Um anime que mistura, bom, demônios, mitologia japonesa e um caos e dilaceração ainda mais absurdo que talvez faria alguns animes de shonen aplaudir de pé. Bom, se você já ouviu falar, continua aqui na história. E se você não ouviu, bom, senta aí que eu vou te explicar tudo. Vamos lá. O que é Tolkien Yankee? Tolkien Yankee é um anime que gira em torno de guerra antiga entre duas linhagens. Os Oni, ou seja, os demônios, e os Momotaro, que talvez seja como eu posso dizer, o lado certinho da humanidade. Acho que todo mundo enxergaria assim. De um lado temos os Oni, ou seja, os demônios, né? Os caóticos, os perigosos, os poderosos. De outro lado, os Momotaro, que são treinados desde cedo para caçar, seus rivais, os Oni. Basicamente, uma guerra familiar que saiu muito do controle. O protagonista descobre que faz parte de um conflito do pior jeito possível, do tipo surpresa. Sua vida inteira foi uma mentira. É o famoso best-seller de família. Oni versus Momotaro. Aqui é onde Tolkien Yankee começa a ficar um pouco mais interessante. Os Oni, os poderes vêm, do sangue, da emoção. Ou seja, quanto mais raiva ele fica, mais poderoso ele se torna. Com mais força, em poderes diferentes. Explicando rapidamente, cada personagem tem um poder diferente, entende? Claro, tudo vem do sangue, da variação de sangue. Ou seja, quando ele se corta, quando o sangue começa a cair do seu corpo, vem chamado o eclipse de sangue. Que cada personagem tem sua individualidade. O Shiki Ichinoze, por exemplo, nosso personagem principal, ele gosta muito de armas. Sempre gostou. E isso ele consegue fazer arma a partir do seu sangue. Tem outro personagem que consegue fazer serra elétrica, estilo Chainsaw Man. E isso se torna cada vez mais agravante. Isso é muito interessante. E os Momotaros, eles podem parecer os heróis, certo? Mas não é tão simples assim. E é exatamente nesse conflito entre Momotaro e Oni que o anime começa a brincar com quem é o vilão de verdade. Ele começa a brincar com a sua mente. Fala, pô, esse lado é o certo ou esse? Vamos pro nosso protagonista. O nosso Shiki Ichinoze é o famoso personagem que não pediu por isso. É o clássico, eu não queria isso, eu caí aqui de paraquedas e agora tenho que me virar. E eu definitivamente não estava pronto para isso. Bom, ele viveu como um humano normal até descobrir que o sangue dele é basicamente uma arma ambulante. Literalmente uma arma, um AK. Bom, esse anime pode parecer um pouco genérico, e eu confesso, eu também acho um pouco. Porém, é um anime que tem um poder diferencial muito incrível, como o eclipse de sangue, como eu disse. Você consegue se conectar com um personagem e você começa a entender, principalmente, a história do Jin Kogasaki. Bom, ele pode parecer de início um famoso emozinho, estilo Sasuke, entende? Porém, quando você consegue entender a percepção dele e o que ele passou com seu pai Momotaro, etc., você começa a entender, você começa a ver que ele é um personagem até que bem centrado, entende? Assim como o Shiki, que pode parecer genérico, mas é um personagem incrível. Claro, a história em si não é grande coisa assim, tipo, ai meu Deus do céu. Não é um Hunter x Hunter da vida. Porém, é um anime muito interessante que eu acho que vale a pena você assistir. E, bom, por que ele é um anime que chama tanta atenção? O motivo do hype é certamente o visual agressivo, a violência estilizada, os personagens moralmente cinzas. Cada personagem é diferente, cada personagem tem um backstage diferente e isso se torna muito legal. Não só pelo poder em si, mas pela história, pela lore do personagem. Isso é incrível. Fora os temas como preconceito, destino, o ódio, que faz você refletir, como eu disse, a guerra entre Momotaro e os Oni. Isso fica muito agravante. Isso é muito legal, que você começa a entender a motivação de cada um e o ódio de cada um. Não é só uma porradaria gratuita. Apesar de ter muita porradaria, não é só isso. Agora vem a parte que quase ninguém comenta. O anime não tenta te vender o lado de que existe só um lado certo. Ele joga a pergunta na sua cara. Se você fosse caçado desde o seu nascimento, você seria diferente? O que você faria? Pois é, isso que faz com que alguns personagens sejam odiados e outros assustadoramente compreensíveis. E isso mostra
como o anime é diferente. Nesse quesito, eu acho isso muito bacana. Bom, se você curte Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, ou até mesmo Chainsaw Man, Touken-Yanki vai parecer um anime perigosamente familiar e encantador. Resumindo, Touken-Yanki em uma frase: todo mundo precisa de terapia, mas, bom, prefere sair no soco. É basicamente isso o anime. E, sinceramente, bom, isso funciona, isso vale a pena. É um anime divertido, é um anime que vale a pena você pegar um meio de semana, um final de semana e assistir sem pensar muito. É um anime legal, a porradaria com certeza vale a pena. E o poder de guarda-chuva, caraca, quando você ver você vai entender. Agora a pergunta é, vale a pena assistir? Bom, vou citar um ponto forte e um ponto fraco. Pontos fortes, a ideia é diferente, é um anime rápido, querendo ou não, você consegue assistir ele com facilidade. E é um mundo interessante, é um mundo bacana. Pontos fracos, não é super profundo, não é um anime relativamente raso, pode parecer genérico, e convenhamos, em algumas partes é mesmo, mas o anime tem grande potencial para continuar evoluindo, ainda mais que o mangá está em lançamento ainda. Tem um potencial enorme para ficar grande, assim como Gachakuta se tornou, Jujutsu, Chainsaw Man, tem profundidade para se tornar algo bom. Bom, agora eu quero saber de você. Você acha que os Oni são os vilões ou são vítimas de uma guerra antiga? Que os Momotaro são os vilões da história completa? Ou você não tá nem aí? Pra mim tem mais a se matar mesmo e muita fé pra cada lado. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve se curtiu até aqui e dê sua opinião. Interaja nos comentários, fale o que você achou. Se inscreve aí pra gente continuar analisando sem filtro. E nos vemos nos próximos vídeos e valeu, até mais.